passagem bem, vamos dizer, popular entre nós. Marcos, capítulo de número 8, verso 34 ao 38, diz assim a palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, acompanhe por favor no telão. Você que trouxe, abra sua Bíblia e leia conosco. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse à igreja comigo: se alguém quiser vir após mim, olha o que é que Jesus disse. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Fecha a Bíblia, preste atenção que nós vamos ser bem objetivos. O propósito central do Evangelho de Marcos é ajudar os leitores da palavra o propósito central deste Evangelho é ajudar nós, que somos os leitores da palavra, a entender e aceitar o chamado de Jesus para tomar a sua cruz e segui-lo. Este é o propósito central do livro de Marcos. E o interessante é que este livro não foi escrito apenas para aqueles que futuramente se tornariam um apóstolo, um discípulo ou um pregador do evangelho. Este livro ele foi escrito para todos, para a igreja, para o corpo de Cristo, para aqueles que decidiram seguir a Jesus. O interessante, queridos, que seguir a Jesus não é algo simples e fácil. Sim ou não? Não é fácil não. Não é fácil. Mas a partir do momento que você decide andar com Cristo, seguir a Cristo, Deus te dá graça para você permanecer na caminhada. Tudo depende do que eu vou escolher. Seguir a Cristo requer o compromisso de abandonar todas as atitudes egoístas. Seguir a Cristo requer um compromisso de abandonar todas as atitudes egoístas. Tem pessoa que gosta de Jesus, tem pessoa que acha Jesus maravilhoso, tem pessoa que gosta de ler a Bíblia, tem pessoa que gosta de vir no culto, gosta de adorar, mas quando fala de assumir compromisso com Jesus, ela começa a olhar para as coisas que agradam a ela. Coisas, atitudes egoístas. Não, mas para mim andar com Jesus eu vou ter que parar com isso aqui, eu não vou poder mais ir ali, eu não vou poder mais, fazer o que dá na minha cabeça, eu não vou ser mais dono do meu nariz, então eu continuo sendo legalzinho, eu vou lá, mas compromisso com Jesus eu não quero. Esse negócio de seguir Jesus não é para mim. Pessoas que frequentam a igreja há 5 anos, 6 anos, 10 anos e não se posicionam como um servo de Deus, não escolhe negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Jesus usa uma simbologia, não é para você pegar uma cruz de madeira pesada, colocar nos ombros, e onde você for, você está andando, estou carregando a minha cruz. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está tentando dizer o seguinte: para você pegar a sua cruz, você tem que largar as outras coisas.
Vou repetir. Para você pegar a sua cruz, você tem que largar as outras coisas. Quando você está com a mão ocupada, você consegue pegar outra coisa? Não, você tem que desocupar a mão para pegar outra. E assim é com Jesus. Você tem que se desapegar, você tem que largar as coisas terrenas, as coisas carnais, você tem que largar as coisas humanas para se apegar ao Evangelho de Jesus. Precisa responder não, está com a mão ocupada ou está segurando a cruz? É você que escolhe. Ninguém pode te obrigar a largar as coisas e segurar a sua cruz. Mas Jesus nessa noite, Ele quer nos ensinar algo, que para seguir a Jesus é necessário abrir mão da própria vida. A fim de quê? A fim de seguir Jesus até a morte. Você prestou atenção no texto que nós lemos? Nós temos uma grande falha, irmão, que nós lemos a Bíblia pela metade. Nós lemos o versículo 34 e paramos ali. Nós lemos o versículo que Jesus diz: negue a si mesmo, pega a sua cruz e segue. Aí a gente para ali, a gente não continua para entender o que Jesus quer ensinar de verdade. Para seguir a Jesus, para caminhar com Jesus, tem que abrir mão da sua própria vida. É bonito a gente chegar aqui e cantar: a minha vida é do Mestre. Mas eu entrego de verdade para Ele a minha vida, eu deixo as minhas vontades, os meus querer, eu largo mão do meu eu não sou egoísta por causa do Evangelho de Jesus. Para seguir a Jesus, irmãos, alguns deixaram a sua fonte de renda, outros deixaram a sua casa, outros deixaram pai, deixaram mãe, largaram tudo para seguir a Jesus. E não foi algo, daqui 3 meses você vem, organiza, não. Jesus disse: ei, larga tudo, que a partir de hoje você é pescador de homem. Eles largaram as redes e foram seguir a Jesus. Jesus chega no templo, tinha um homem assentado cobrando impostos. Jesus disse: larga tudo, vem que você vai ser meu discípulo. Ele levanta da cadeira, não quer saber de nada e vai atrás de Jesus. Ô Jesus, espera aí que eu tenho que ir lá conversar com o patrão, que eu tenho direito ao seguro, né? Vou receber umas parcelinhas. Não deu tempo para isso não, foi na hora, foi imediato. Então, irmão, seguir a Jesus, nós temos que abrir mão da nossa vida. O que o homem daria para resgatar a sua alma? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse é o grande segredo de seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa não ter vergonha de ser identificado com Ele. Eu sou mais velho que você é mais jovem. Eu sou da época que você conhecia crente de longe. Eu sou dessa época. Você batia o irmão da igreja lá. Hoje, para você, em alguns lugares, identificar um cristão, você tem que chamar o FBI. Para tentar descobrir se a pessoa é ou não um seguidor de Jesus. Pessoas trabalham na empresa, tem 5, 10 anos, ninguém sabe que ela é cristã, que ela segue a Jesus. Pessoa mora na mesma rua, tem 20 anos, ninguém sabe que ela vai caminhar com Cristo. Eu sou a favor, irmão, eu gosto da tecnologia, eu só não consigo acompanhar, porque é uma loucura. Mas tem crente hoje que nem isso aqui carrega mais, não dá para identificar. Tem pregador que nem no altar leva a Bíblia mais, não, é digital. Eu tenho dificuldade de trocar a minha Bíblia pelo digital. Não estou falando que eu não uso, eu uso. No meu telefone sempre eu estou lendo ali um trecho da Bíblia, alguma coisa, mas eu não consigo abandonar essa palavra, a qual eu me apaixonei por ela.
Então, seguir a Jesus, irmão, você tem que permitir ser identificado com Ele. As pessoas têm que olhar para mim, têm que olhar para você, e ela vê a glória de Deus na tua vida, a presença do Espírito Santo na tua vida. O seguidor de Jesus, ele se identifica com Ele. Eu não posso ter vergonha. Tem que ser público a minha escolha de seguir a Cristo. A minha rede social tem que ser cristã. Ela tem que falar de Jesus lá. Ela tem que me identificar com Ele. Isso é um segredo para um seguidor de Jesus. Seguir a Jesus requer obediência aos seus ensinamentos e fidelidade a Ele. Irmãos, nós precisamos ser maduros, porque não tem meio termo, irmão. Não tem meio termo. Quem pela metade é de Deus, por inteiro é do diabo. E uma coisa muito séria: tem dois poderes sobre a terra: o poder celestial e o poder das trevas. Se eu não caminhar aqui na terra com atitudes, com a visão, com o comportamento de quem anseia morar no céu, eu vou morar no inferno. Não dá para arrumar outro lugar para ir. Não foi o homem que decidiu, foi Deus que decidiu, e está escrito. Então eu tenho que acordar para a realidade. Se eu não abrir o olho, o futuro que me aguarda pode ser tenebroso. Seguir a Jesus é preciso entregar-lhe a sua vida inteira. E Jesus, ele ordena aos seus discípulos, aos seus seguidores, que proclamem a sua mensagem. Jesus e os seus apóstolos e discípulos, através dos seus exemplos e através dos seus ensinamentos, convoca todos os cristãos a anunciar o seu evangelho. Eu pensava que podia falar de Jesus só quem era pastor, quando eu era menino. Não, mas eu não sou pastor, então não tem que falar de Jesus. Aonde? Jesus que falou aqui, ó. Os meus seguidores, eles têm que anunciar o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que batiza no Espírito Santo, e o evangelho que em breve vai se cumprir, levando a igreja para morar no céu com Jesus Cristo. Tem algum seguidor de Jesus aí? Tem algum seguidor aí? Queridos, nós temos que falar de Jesus. Nós temos que falar de Jesus. Nós temos que falar de Jesus. É esse o nosso principal propósito de vida: falar de Jesus. Proclamar o reino de Deus. Quando João Batista pisou na terra, o que João Batista começou a dizer? Anunciar o reino de Deus. Jesus veio logo em seguida, foi batizado por João Batista, e o que Jesus começa a fazer? Anunciar o reino de Deus. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, levantou os discípulos, os apóstolos, e o que eles fizeram em seguida? Começaram a falar do reino de Deus. Jesus levantou a igreja, e a igreja tem que falar do evangelho do reino de Deus. Esse é o papel da igreja, dos discípulos, dos seguidores de Cristo: falar do evangelho da salvação. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus, ele faz algumas exigências. Eu respiro, porque se eu falar isso rápido eu travo, não sai não. Jesus, ele coloca alguns requisitos, e
alguns limites para os seus seguidores, mas Jesus também traz recompensa para aqueles que seguem a Ele. Quando você escolhe tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus, primeiro, você recebe a promessa de que um dia entrará no reino de Deus. Tem promessa mais gostosa que essa? Eita! Você vive, né? Vou falar de mim. Vivi um tempo, uma vida louca, perdido, desorientado, sem rumo. A única coisa que eu não deixei de fazer, irmão, foi trabalhar. Mesmo perdido, desorientado, sempre eu aprendi com meu pai, homem tem que ser trabalhador. Então eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de cumprir a minha responsabilidade, mas eu era doidinho na cabeça. Aí eu encontrei Jesus, e Jesus falou para mim: se você permanecer comigo, se você caminhar comigo, amanhã você vai morar no céu, amanhã você vai sentar na mesa do banquete. Entenda, querido, quando você decide andar com Cristo, você está sendo candidato a morar no céu, na Nova Jerusalém. Quando você decide andar com Cristo, segundo, Ele perdoa os nossos pecados. Quando a gente escolhe Cristo, irmão, quando a gente decide andar com Cristo, a nossa vida está condenada pelo pecado. A nossa alma está condenada pelo pecado. E Jesus olha para você, olha para mim e diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é livre quando escolhe andar com Cristo. Terceiro, quando eu escolho andar com Cristo, olha que notícia linda, você se torna membro da família de Deus. Quarto, quando você escolhe andar com Cristo, você é salvo do juízo. E por último, e eu termino, quando você escolhe andar com Cristo, quando você permanece com Cristo, quando você entrega toda a sua vida para Cristo, você recebe a vida eterna. Você quer algo mais do que a vida eterna? Ou está bom assim? Mas para isso, eu tenho que seguir a Cristo. Nada disso acontece se eu não negar a mim mesmo, pegar a minha cruz e seguir a Jesus. Tudo da terra é ilusório, irmão. Tudo da terra é passageiro. Mas o céu é real. O céu é real. A Bíblia fala que Deus conhece os nossos pensamentos, né? E outro dia eu estava lendo quando Jesus está falando assim: se o olho faz pecar, entra cego, mas não perde a vida eterna. Se a mão faz pecar, entra aleijado, mas não perde a vida eterna. Se o pé faz pecar, entra coxo, mas não perde a vida eterna. Eu falei: Jesus, se eu estou fazendo alguma coisa que vai me tirar do céu, é melhor o Senhor me tirar da obra, me tirar de tudo, para mim não perder o céu. Eu pensei com Jesus, e eu estou abrindo meu coração para você. Eu não falei para ele, eu só pensei, mas ele sabe o que é que eu penso. Porque é muito sério, irmão. A gente tem que parar de fazer de conta que é só aqui. Não é não, irmão. Quando terminar aqui, nós vamos receber a chave da nossa nova casa. Nossa. Quando terminar aqui, irmão, tem outra etapa nos esperando.
e que nós estejamos juntos na glória, para exaltar e adorar o nome do Senhor. Alguém crê, alguém recebe, alguém pode adorar Jesus? Eu vou dizer, quem é você? Você brada com toda a sua força, seguidor de Jesus. O que é que você vai dizer? Seguidor de Jesus. Gostei, vocês almoçaram hoje, né? Tão forte. Igreja viva. Quem é você, igreja? Quem é você, igreja? Aplauda bem forte ao Senhor.